Graça e paz, prezados irmãos, é com grande alegria, um prazer incomensurável poder estar transmitindo essa mensagem da parte de Deus para a sua igreja, da parte de Deus para o seu coração. Num dia como este, num domingo, em que a igreja ela está impedida de fazer cultos de forma presencial, nos seus templos, temos das tecnologias de informação e comunicação um auxílio, um suporte extremamente importante. Quero convidar os irmãos a fecharem os seus olhos e vamos orar, pedindo a orientação do Senhor para aquilo que vamos falar. Querido Deus, querido Pai, nessa manhã queremos te agradecer porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais tremente do que todos os deuses, a força, a formosura no teu santuário. Nesta manhã, Rei da Glória, Senhor, queremos te dar graças porque sabemos que és Deus e não existe um outro Deus além de ti. Te coroamos de honra, te coroamos de glória, te coroamos de majestade, porque o Senhor é o Deus que sabe tudo, pode tudo, está presente em todo lugar. Nesta manhã, Deus, queremos orar pedindo da parte do Senhor sabedoria e instrução, de tal maneira que, ó Deus, a palavra que vamos transmitir seja uma palavra que traga consolo, conforto, fé, esperança e amor ao coração da tua igreja, ao coração do teu filho, da tua filha, que está atento a esta gravação. Ó Deus, nós oramos pedindo que o Senhor possa falar uma palavra, não aquela que nós gostamos de ouvir, mas aquela que precisamos ouvir para a mudança de vida, para a correção da perspectiva de vida, e honra e glória ao teu bendito nome. Nós oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Prezado irmão, abra comigo sua Bíblia. Se você tem um exemplar das Sagradas Escrituras, você pode abrir no livro de Salmo, no seu capítulo de número 121, e vamos encontrar nele a mensagem que servirá de base ou melhor, vamos encontrar nele o texto que servirá de base para a mensagem nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Salmos, de número 121, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme quem te guarda. Não dorme o guarda de Israel. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Palavra do Senhor. Prezados irmãos, existem coisas que na vida transcendem ao limite da capacidade humana. Há coisas que, humanamente falando, elas vão sair do raio do controle do ser humano. Existem coisas que você não pode controlar. Engana-se a pessoa, engana-se o ser humano que pensa que pode controlar tudo, que pode domar todas as coisas. Existem coisas que não se podem controlar. Existem coisas que transcendem o nível de controle do ser humano. Há coisas que teu dinheiro não pode controlar. Há coisas que tua influência não pode controlar. Há coisas que você não pode resolver pela tua capacidade cognitiva. Há coisas que o teu status não pode controlar. E se olharmos para o quadro atual que demarca a vida do nosso mundo, do universo, vamos constatar de que estamos vivendo diante de uma ameaça mundial, uma ameaça à integridade física à vida humana, que é o coronavírus, como
como os irmãos sabem. Então, o homem do século XXI pensou que o nível da sofisticação da ciência e da tecnologia, os níveis de realização, do ponto de vista da evolução da ciência e tecnologia, pudessem de alguma forma trazer um controle total da vida do ser humano. Mas nós estamos a ver que essa enfermidade alcançou contornos alarmantes e que hoje ela dizima o rico e o pobre. Ela está matando, não importando quem você é, não importando quem seja, não importando em que parte do mundo esteja. Nós vemos nações extremamente poderosas cujas pessoas estão perdendo vidas. Então conseguimos notar e constatar de que existem coisas que transcendem a limitação ou o conhecimento humano. Precisamos de Deus. O ser humano precisa se voltar para Deus como aquele que pode resolver todas as coisas. É Deus quem trata das situações fundamentalmente que fogem, que resvalam do controle do ser humano. E o texto que nós acabamos de ler é extremamente importante porque neste texto o Salmo 121 é caracterizado como os cânticos de romagem, fazem parte da categorização dos salmos de cânticos de romagem, que normalmente o judeu fazia uso, cantavam, os fiéis, eles cantavam quando subiam para Jerusalém nas suas ocasiões festivas. E de acordo com o teólogo Hermann Gunkel, ele posteriormente vai fazer então a categorização dos salmos usando a expressão Sitzlibne, que é uma expressão germânica que aponta para situações da vida. Quer dizer que os salmos demarcam situações da vida. No momento de tristeza, no momento de alegria, no momento circunstancial da vida do escritor, então verifica-se que os salmos foram escritos, né? É no sumo bônus da vida, ou seja, no ápice da vida, quando tudo está bem, quando tudo é alegria, que os salmistas eles escreveram os salmos. Também no momento de dificuldade, nos momentos em que a vida do ser humano, a vida das pessoas parece que fosse desabar, os salmos também eles eram escritos. E o escritor ele dizia: elevo os meus olhos para os montes. Elevo os meus olhos para os montes. A palavra elevar dá a ideia de erguer, dá a ideia de levantar, né? Eu levanto os meus olhos, né? Na realidade vai fazer aqui uma figura de linguagem, não para dizer que você precisa levantar os teus olhos, mas ele está falando de uma questão de perspectiva. Ou seja, a perspectiva da tua visão, a perspectiva da minha visão. Diante do momento que estamos a viver, diante do momento que caracteriza a nossa vida hoje, estamos a viver o estado de emergência, estamos a viver a questão de que todo mundo está de quarentena, estamos a viver situações que nunca outrora provavelmente havíamos passado. Então, é diante desses momentos que normalmente o ser humano ele coloca a perspectiva da sua vida, a expectativa da sua vida no local errado e na pessoa errada. É dali que o escritor vai dizer que elevo os meus olhos para os montes. Ele está falando de perspectiva. A palavra montes para o judeu, o monte, apontava para o lugar da manifestação de Deus. É no monte em que o judeu habituara a ver a manifestação de Deus. É no monte que Deus se revela. Vamos ver nas Sagradas Escrituras, podemos fazer uma retrospectiva bíblica e ver que foi no Monte Moriá, que Deus aparece para prover do cordeiro, do animal para o sacrifício, quando Isaac, admirado, haja visto que ele tinha todas as condições, ou seja, ele e o seu pai, Abraão, tinham as condições para o sacrifício. Quando Deus manda Abraão sacrificar seu filho, ele deu conta que tinha todas as condições. Tinha a lenha, meu pai, temos aqui a lenha, temos aqui o cutelo, a faca, nós temos aqui todas as condições para fazer o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Onde é que está o animal para o sacrifício? Abraão olha para o seu filho e diz: Deus proverá. Então, foi no monte
em que Deus apareceu provendo o cordeiro. O cordeiro apontava para Jesus, que viria salvar o mundo da calamidade terrível que demarca o pecado. Foi no monte que Moisés ele vai receber o comissionamento específico da parte de Deus para retirar a nação de Israel do cativeiro egípcio. O povo de Israel estava sofrendo no Egito, subjugado no Egito, oprimido no Egito, e Deus aparece a Moisés e lhe diz: Moisés, tira as tuas sandálias, porque o lugar em que você está é um lugar santo. É no monte que Moisés ouve grandes coisas da parte de Deus em como ele deveria ser o libertador da nação. Foi no monte, no Sinai, em que nós verificamos que Deus aparece outra vez a Moisés, entrega a lei, entrega a instrução, fala de forma instrutiva a Moisés, para que esse Moisés falasse ao povo, de tal maneira que o povo fosse convertido de um povozinho para uma nação sacerdotal. Deus converteu a nação de Israel de um povozinho, de um povo insignificante, para uma nação sacerdotal. Ou seja, Deus queria que por meio de Israel se tornasse o representante da graça de Deus para as nações. Deus quer que eu e você nos tornemos o representante da graça dele para a tua família. Você precisa ser o representante de Deus para a tua família, o sacerdote para a tua família nesse momento. Como pai, você é o sacerdote de Deus na tua casa. Como esposa, você é representante de Deus em como você faz as coisas. Como filho, você tem um raio de influência e você é sacerdote de Deus. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você entra, você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da igreja, e a expectativa de Deus é que você se torne representante de Deus, sacerdote de Deus no mundo em que nos encontramos ou no contexto em que você se encontra. Sacerdote de Deus quer dizer que você tem que trazer uma mensagem na contramão, ou uma mensagem que demarca a contramão da vida. Sacerdote de Deus é aquele que em momento de dificuldade traz uma palavra de esperança. Em momentos em situações de dificuldade traz uma palavra da parte de Deus, uma revelação da parte de Deus, uma revelação exaustiva da parte de Deus, mostrando às pessoas qual é o norte que deve demarcar o nosso pensamento, qual é o norte que deve demarcar as nossas ações. Então ele vai dizer que eu elevo os meus olhos. Por que ele vai dizer que elevo os meus olhos? Porque aquilo que você vê afeta a maneira como você pensa. Aquilo que você vê afeta os teus pensamentos. Os teus pensamentos afetam o teu modus vivendi, ou seja, afetam a forma como você vive. E a forma como você vive demonstra o seu caráter, e o seu caráter determina o teu destino. Eu vou repetir. Aquilo que você vê determina os teus pensamentos. Os teus pensamentos afetam a maneira como você vive. E a maneira como você vive afeta o teu caráter, ou demonstra o teu caráter, e o teu caráter determina o teu destino. O nosso destino é determinado pelos nossos pensamentos, é determinado pelo local em que nós colocamos a nossa expectativa. Então, é por isso que o salmista vai dizer que, diante das situações de dificuldade, diante das situações de perplexidade, diante das situações em que todo mundo parece não ter fé, parece não ter confiança, parece que tudo vai cair ao meu redor, eu elevo os meus olhos para os montes. Quando ele vai falar de monte, ele não está a falar de um lugar físico, ele está a falar de um lugar em que Deus se revela. Ou seja, ele estabelece Deus como a sua blindagem para a sua vida. Ou seja, a blindagem de Deus para a vida. Ou seja, Deus como blindagem para a minha vida e para a tua vida. Alguns estão confiando nas suas casas, na segurança das suas casas. Alguns estão confiando no estoque logístico nas suas casas, em como puderam acumular comida em casa. Outros estão confiando na sua saúde ou no seu saldo de conta bancária. Outros estão confiando no ser humano, mas quando ele vai falar que elevo os meus olhos para os montes, ele está querendo dizer que eu devo elevar os meus olhos. A expectativa da minha vida ela deve estar colocada na pessoa de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? Então, diante dos momentos de perplexidade,
nós verificamos que o ser humano tem a tendência de colocar a sua expectativa no lugar errado. Olhamos mais para a mídia do que para Deus. Estamos mais preocupados com aquilo que é projetado nas notícias do que realmente daquilo que está revelado na palavra de Deus. Olhamos mais para as tendências estatísticas da vida. E nos preocupamos com as tendências estatísticas. Há situações, às vezes, que o médico diz que na tua família todo mundo morreu de bebedice, então você também vai morrer de bebedice. Então você está olhando para o trend, está olhando para a tendência estatística, não é, da tua família. Há médicos que dizem, não, na tua família todo mundo morreu solteiro ou solteira, portanto, por causa disso, é muito provável que você não consiga marido. Na tua família ninguém conseguiu chegar na universidade, então é provável que você também não chegue. Então as pessoas estão mais preocupadas com tendências, né? Está todo mundo a morrer ao redor, então você fica com medo, a tua estrutura é abalada e não consegue olhar para os montes, não consegue olhar para Deus. As pessoas muitas das vezes, diante de várias situações, em vez de olharem para os montes, elas estão olhando para a sua capacidade cognitiva, para o seu nível de conhecimento, para o seu status quo, para aquilo que eles granjearam, ou o nível ou o raio de influência que eles conseguiram. Mas o salmista vai dizer que elevo os meus olhos para os montes. Prezado irmão, prezada irmã, nesta manhã de domingo, a proposta é olharmos para os montes, a proposta é olharmos para Deus, a proposta é não estarmos distraídos com as circunstâncias ao nosso redor, é verdade, mas estarmos concentrados e conectados com aquilo que Deus revela na sua palavra. Se estabelecermos a nossa expectativa e a nossa confiança em Deus, Ele é o Deus que tudo pode fazer. Ele é o Deus que vai lutar as nossas guerras. Ele é o Deus que estará cortando a tendência lógica da família, ou a tendência lógica de um mal acontecer na tua família. Ele é o Deus que tudo pode fazer. Quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando Deus é de facto o teu refúgio, o teu esconderijo, quando você faz de Deus a blindagem para a tua vida, não há nenhum mal que te vai afetar, não há nenhuma tendência que te afeta, porque nada pode acontecer-te se o próprio Deus não permitir. Há uma proteção na minha vida, prezado irmão, há uma proteção na tua vida. Então, com isso, queremos dizer que Deus, Ele está preocupado com aquilo que você pensa. Ele está preocupado com aquilo que ocupa a tua mente. É por isso que o apóstolo Paulo dizia lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele dizia que finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama ou de bom nome, se existe alguma virtude, se existe algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A pergunta é, o que é que o irmão está pensando nessa manhã? Nas 2 últimas semanas em que a questão da pandemia ela vai se despoletar de forma descontrolada, na nação de Angola vão ser registrados 5 casos já agora, a partir das notícias que se ouviram ontem. Aonde o irmão tem colocado a expectativa do teu olhar? Aonde o irmão tem colocado a sua confiança? O que é que demarca o teu pensamento? Ele dizia que aquilo que é verdadeiro. Será que o que o irmão está pensando é verdadeiro? Será que o que o irmão está pensando é respeitável? Será que o que nós estamos pensando é justo? Será que o que demarca os teus pensamentos hoje, neste momento, nestas semanas, é puro? É algo que você pode verificar como sendo puro? Será que é amável aquilo que você está pensando? Será que é de bom nome, é de boa fama? Produz alguma edificação aquilo que você pensa? Será que existe alguma virtude ou algum louvor, alguma expressão da grandeza de Deus em meio a esse pensamento? Será que de facto é isso que está acontecendo? Se é isso, a Bíblia está a dizer que seja isso que de facto ocupe o seu pensamento.
Então, se os nossos pensamentos não passarem no crivo desse teste, se não for verdadeiro, se não for respeitável, se não for justo, se não for de boa fama, se não produz alguma edificação, se não traz louvor para Deus, então quer dizer que o que estamos pensando não agrada a Deus. Aquilo que você pensa afeta de fato a maneira como você vive. E a maneira como você vive afeta o seu caráter. E o teu caráter, ele vai afetar o teu destino. E o salmista ele vai dizer no versículo 2, antes no versículo 1, ele faz uma pergunta. De onde me virá o socorro? Na realidade, ele aqui faz uma pergunta retórica, né? A pergunta retórica é uma pergunta, é um questionamento que, quando é feito, a pessoa realmente não precisa de uma resposta. A pergunta retórica, quando ela é feita, se pressupõe que o questionador sabe de antemão qual é a resposta, ou seja, qual é a resposta à questão que ele está fazendo. É como quando Deus aparece na virada do dia, lá no Éden. Recorda-se, prezado irmão, quando Adão e Eva vão pecar, eles vão fugir do local em que Deus lhes havia colocado. E Deus aparece e ele diz, Adão, onde estás? Na realidade, Deus já sabia onde Adão estava. E ele vai dizer, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ele vai responder ao questionamento que ele faz. Ele diz que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A palavra Senhor dá a ideia de dono. A palavra Senhor dá a ideia de mestre. A palavra Senhor dá a ideia de alguém que tem o domínio e o controle de todas as situações, todas as situações circunstanciais. Ele tem domínio em meio à perplexidade da vida. Ele tem domínio naquelas situações em que você não consegue se manter em pé. Ele tem domínio da tua vida, mesmo quando todo mundo te abandona. Ele tem domínio da tua vida, mesmo que você se encontre numa cama nesse instante, no leito do hospital, mesmo que você se encontre isolado da sua família, porque você não pode estar com a sua família por causa do estado de emergência. Ele tem controle. Ele vai dizer que eu elevo os meus olhos para os montes, mas de onde me virá o meu socorro? A palavra socorro dá a ideia de livramento. A palavra socorro dá a ideia de salvação. Quando alguém clama pelo socorro, ele está esperando que alguém lhe estenda a mão e lhe tire da situação em que se encontra. Quando alguém clama pelo socorro, reconhece a sua incapacidade para resolver o problema que está ao redor. Então, como nação de Angola, precisamos clamar pelo socorro de Deus no momento como este, no momento descontrolado da pandemia, no momento em que as pessoas estão todas tremendo com medo da situação. Precisamos clamar para o livramento de Deus, o socorro de Deus, ele é real. Quando uma nação se volta para reconhecer que Deus é o seu socorro, então Deus pode aparecer e agir em meio à circunstância. É por isso que a Bíblia vai dizer lá no Salmos 46, no seu versículo 10, ele vai dizer que aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou uma pessoa que se aquieta, sou uma pessoa que descansa no Senhor, sou uma pessoa que reconhece a sua limitação, pode ver a mão de Deus. Você não pode ver a mão de Deus se você quer controlar sozinho o problema que você está passando. Se você quer tomar controle de todas as situações. Existem problemas que estão na jurisprudência, que são do nível da jurisprudência divina. É Deus que precisa intervir. Por causa dessa situação, ou em meio a essa situação, Deus quer mostrar o absurdo da vida sem Ele mesmo. A vida se torna absurda quando o ser humano quer viver ou pretende nortear a sua vida como que se Deus não existisse, ou como que se Deus não intervisse, ou como se Ele não tivesse de facto interessado em resolver a minha situação, interessado em resolver o meu problema, interessado em agir
em meio a essa situação de dificuldade. O nosso Deus é um Deus presente. O nosso Deus é um Deus que está presente nesse momento. Ele é um Deus real. Ele é um Deus que existe. Ele é um Deus que o que Ele fala, aquilo que Ele fala é verdade. E precisamos crer que Ele é aquilo que Ele afirmou nas Sagradas Escrituras. E quando você se coloca numa posição de quietude, numa posição em que você descansa, numa posição em que você se rende e diz, meu Deus, eu já não consigo fazer mais nada, é nesse momento que Deus aparece e intervém na causa da nação, intervém na causa da família, intervém na causa do teu sonho, intervém na causa da tua igreja, Ele vai intervir na causa do teu ministério, Ele vai resolver os teus problemas, Ele vai ser o teu socorro. De onde me virá o meu socorro? Depois ele responde dizendo que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, aqui dá a ideia de que não é qualquer Senhor que produz, ou não é qualquer Senhor que pode liberar, não é qualquer Senhor que pode, de facto, estabelecer proteção, não é qualquer Senhor que te pode livrar. O socorro não vem de qualquer Senhor. Algumas pessoas estabeleceram o Senhor como algo ou alguém. Algumas pessoas têm o Senhor, o seu próprio governo. Outras pessoas têm como Senhor a sua capacidade intelectual, o seu nível de conhecimento. Há pessoas que têm como Senhor as suas finanças, têm como Senhor as suas posses. Existem momentos em que esses senhores que acabei de fazer referência não te podem livrar. Existem momentos em que você passa na vida, em que você provavelmente irá passar na vida, em que a tua fé vai ser provada. Aquilo que você afirma de quem Deus é, vai ser provado. E ele quer mostrar nesse texto, nesse versículo, particularmente acabamos de ler, que a fé dele, a confiança dele, o socorro dele, o livramento dele, a salvação dele, não virá de qualquer Senhor, mas virá do Senhor que se revelou como o Criador dos céus e a terra. Virá do Senhor que se revelou como o Elohim. A Bíblia vai dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando existia o caos, em meio à caoticidade da vida, em meio ao nada, Deus aparece e se revela como Elohim para trazer a criação do universo. Embora que essa tese bíblica tenha sido ao longo dos tempos combatida, e particularmente no princípio do século XVI, XVII, quando vai ser postulada a teoria de Charles Darwin, ele vai combater contra essa tese irrevogável. Ele vai dizer que a Terra é fruto de uma explosão, dando então origem a tudo que se vê no universo. Entretanto, a Bíblia nos confirma, a Bíblia declara que o Senhor, Ele é o Criador dos céus e a terra. E no Salmo 19 nós vemos essa constatação. Quando a Bíblia vai dizer que Ele chama a existência, ou seja, as coisas, não é? O dia faz referência a um outro dia, a noite faz referência a outra noite. Foi Deus quem trouxe criação a tudo quanto existia. Sem nenhuma matéria pré-existente, Deus criou, dada a ordem da sua palavra, Deus criou o universo. Então, nós acreditamos que foi Deus quem criou o universo, que o mundo não se originou do nada. Verificamos isso e nós constatamos que Deus é real. Nós vemos que as facilidades que Deus coloca no universo, as leis físicas que regem a vida no universo, os elementos químicos que permitem que de facto haja vida, a distância entre o Sol e a Terra, entre a Lua e a Terra, tudo isso, nós vemos que existe aqui um ajuste fino da parte de Deus. Não pode o mundo existir do nada, porque nós vemos que alguém criou o universo. Esse alguém é Deus. Deus é o design do universo.
Ele é quem criou o universo. E se olharmos para a distância entre o Sol e a Terra, se o Sol ele estivesse muito próximo da Terra, provavelmente nós não teríamos vida. A temperatura da Terra seria extremamente elevada, sem condições para haver vida. Se o Sol estivesse muito distante da Terra, provavelmente as águas congelariam e não existiria, portanto, a água no estado líquido, não é, para por meio dela o ser humano poder viver. Então nós vemos aqui um ajuste fino da parte de Deus. Foi Deus quem criou esse universo. A luz que produz a fotossíntese para que haja vida dos seres vivos, das plantas, etc. Então nós vemos que os céus e a terra não podem ser produto do acaso, não pode vir do Big Bang, não pode ser uma explosão de massas. Nós acreditamos que o nosso Deus, o Deus em que nós estabelecemos como nossa fonte de confiança, nossa blindagem para a nossa vida, Ele é o Deus que fez todas essas coisas. A Bíblia vai dizer que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então dá a ideia de esse Deus que transcende os deuses humanos, que transcende os deuses que o homem pode fazer. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que se revelou como grande eu sou, é o Deus dos deuses, é o Elohim, é o Jeová Nissi, é o Elohim, é o Jeová Sabaoth, é o Shalom, é o Deus que se revelou como grande eu sou, que de facto estabelece então segurança para o ser humano, para mim e para você, num momento como este, num momento circunstancial de grande incerteza em termos de segurança pública. E no versículo 3 ele vai dizer que ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá. Se você olhar para os montes, se você olhar para Deus, se nossa confiança estiver estabelecida em Deus, a Bíblia vai dizer que Ele, por causa disso, não permitirá que os teus pés vacilem. Vacilar, a palavra vacilar nos fala de cambalear. A palavra vacilar nos fala de abalar. A palavra vacilar nos fala de tremer. A palavra vacilar nos fala de ser agitado. A palavra vacilar fala de trazer para baixo e cair. Então, quando Deus é o teu refúgio, quando Deus é o teu socorro, bem presente no momento da tribulação, quando tua expectativa está colocada na pessoa de Deus, a Bíblia vai dizer que Ele não permitirá. Existem coisas, prezado irmão, prezada irmã, que Deus não vai permitir que cheguem à tua casa. Existem coisas que Deus não vai permitir que cheguem à tua vida. Há coisas que Deus não vai permitir que cheguem ao teu ministério. Há coisas que Deus não vai permitir que atinjam a tua vida. Por quê? Porque você é uma pessoa dependente dele. Porque você é uma pessoa que olha para ele. Porque você é uma pessoa que estabelece Deus como seu refúgio. Que estabelece Deus como o seu socorro. Porque você tem a tua expectativa para os montes. Tem a tua expectativa para Deus. Por causa disso, a Bíblia está a dizer que existe aqui uma promessa. A promessa digna de ser aceita. A promessa crível. Ele vai dizer que Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não vai cair para baixo. Tua vida não vai cair. Teu ministério não vai cair. Tua saúde não vai cair. As pessoas que tentam fazer com que você caia não vão ter êxito, porque a Bíblia está a dizer que Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ou seja, no transcurso que demarca a tua vida, no percurso que demarca a tua vida, Deus está contigo. O universo que demarca a tua existência nessa face da terra, Deus, Ele não permitirá que nada aconteça, não permitirá que nada te faça algum dano, porque Ele de facto é o teu socorro, Ele é o teu refúgio. As pessoas podem ir consultar os bruxos, podem fazer pactos, podem declarar palavras
palavras de maldição contra ti, mas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, nós neutralizamos nesta altura. Neutralizamos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. É neutralizada pelo poder da palavra. A Bíblia está a dizer que se você estabelecer Deus como o seu refúgio, como o seu socorro, se você colocar a tua perspectiva no local certo, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Quando nós olhamos para Deus, existem coisas que Ele não permitirá que aconteçam na tua vida. No versículo 3, na parte B, ele vai dizer que não dormitará aquele que te guarda. Versículo 4, o salmista no versículo 4 amplia o seu pensamento. Ele faz aqui um paralelismo de pensamento, quando ele vai dizer que é certo que não dormita. Veja que no versículo 3 ele diz, não dormitará aquele que te guarda. No versículo 4 ele vai dizer que é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele é certo que ele não pode dormir. Não dormitará, ele não entra. O nosso Deus é um Deus que não dorme. Ele não entra em sonolência. Ele é um Deus que está sempre atento. Por quê, prezado irmão? Porque o nosso Deus não é homem. O homem tem as suas limitações. O homem dorme, o homem sente sono. O homem tem as suas próprias limitações. Entretanto, o nosso Deus ele não é homem. Aquele que te guarda não dormita. Você pode, se olharmos para os seguranças, né? Os seguranças que as pessoas colocam em suas casas, nas empresas, a proteção que as pessoas colocam nas suas unidades de negócio, as pessoas que são, as empresas são contratadas. Você vê, se você fazer uma vistoria, ou o supervisor se fazer uma vistoria no calar da noite, você pode ver que muitas das vezes eles são encontrados a dormir. Certa vez, enquanto eu saía do trabalho à madrugada, saía de casa, para o trabalho à madrugada para buscar alguma coisa que havia deixado no escritório, ao me deparar na porta do escritório, eu vi que o guarda ele estava a dormir. O guarda com a sua arma, o coitadinho, com a sua arma, ele estava ali atirado no cadeirão a dormir. Quando eu lhe vi, eu não lhe critiquei, porque ele é um ser humano. Ele é um ser humano como eu. Apesar de ter uma arma que lhe garante segurança e proteção para, de acordo com seu ponto de vista, de acordo com o ponto de vista da segurança, ele é ser humano, estava cansado, ele estava dormindo. Quando eu bati a porta, ele assustou, levantou, acordou, apontou a arma para saber quem de fato estava a bater a porta. Então, o guarda humano é falível. Existe falibilidade humana na segurança humana. Por isso que o salmista vai dizer que não dormita aquele que te guarda. O nosso guarda é o Senhor. A nossa proteção, a nossa blindagem, a blindagem para a vida num momento como este é o Senhor. É Deus. Precisamos confiar em Deus como o nosso guarda. É verdade que você precisa ficar em casa. É verdade que você precisa, eu e você precisamos cumprir todas as medidas preventivas que estão sendo instruídas pelo nosso governo. Isto é verdade. Entretanto, precisamos colocar nossa perspectiva na pessoa de Deus. Ele é o guarda de Israel. Ele é o teu guarda. Ele é o guarda da tua família. Mas esse é um guarda anormal. Ele é um guarda sobrenatural. Ele é um guarda que não dorme. É certo que não dormita aquele que te guarda. Não dormita aquele que te guarda. O livro de Naum, no capítulo 3, no versículo 18, ele vai dizer que os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. O povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Então, quando você confia no ser humano, o ser humano vai falhar. Não coloque a tua expectativa. Você precisa respeitar os teus pastores. Você precisa respeitar os teus líderes. Aquelas pessoas que Deus coloca na igreja como seus sacerdotes e representantes de Deus para liderar a sua igreja. Nós precisamos respeitá-los. Precisamos orar e interceder por eles. Mas a nossa confiança não pode estar depositada no ser humano. A nossa confiança precisa ser colocada no Senhor que criou os céus e a terra.
é certo que não dormita o guarda de Israel. A palavra guarda nesse texto aparece 6 vezes. A ênfase do escritor é mostrar Deus como o Senhor soberano, o Senhor supremo em todas as situações e circunstâncias da vida, e mostrar esse Deus, esse Senhor, como o guarda de Israel, como o meu guarda, o teu guarda, como o teu segurança, como aquela pessoa que te protege. É olhar para Deus como a blindagem segura na vida do ser humano, a blindagem, a proteção segura na vida do ser humano. Então ele vai dizer que é certo que não dormitará, não dorme o guarda de Israel. Versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. Ele é o nosso guarda. O salmista, lá no Salmo 127, no versículo 1, está a dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, quer dizer que Ele é que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão é uma proteção humana, porque a proteção humana vai se tornar uma proteção descartável. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, é em vão todo o investimento humano. Então, prezado irmão, prezada irmã, vamos olhar para o nosso Senhor como nosso protetor, como nosso guarda. A Bíblia ele vai dizer, o versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aqui fala de proteção também, né? A sombra ela vai ser verificada quando existir uma interrupção no percurso da luz, ou seja, no trajeto da luz, na reflexão da luz. Se existir uma barreira nesse trajeto, nesse percurso de reflexão da luz, como consequência vai se verificar a sombra. Se existir o sol incidindo sobre você, naturalmente você vai verificar a sombra ao lado. Você pode correr, pode imprimir a velocidade que você quiser imprimir, mas enquanto se cumprir essa condição, você verá que a sua sombra está aí ao seu lado. Então está a dizer que se nós olharmos para Deus como nosso refúgio, se olharmos para os montes, Ele vai trazer o socorro, Ele vai ser o nosso socorro. Ele vai ser como essa sombra que não se separa da pessoa desde que haja reflexão da luz. Desde que haja essa confiança estabelecida ou colocada no local certo, na pessoa certa, desde que eu e você confiemos em Deus, Ele é a tua sombra, a sua direita. A Bíblia está a dizer que Ele será a tua sombra, a tua direita. Quer dizer que Deus não se apartará de você. Deus Ele está comigo, Ele está com você. Neste momento de grande dificuldade, de grande incerteza, Ele cuidará da tua casa, cuidará a tua igreja, cuidará do teu ministério. Ele vai cuidar dos teus sonhos, Ele vai cuidar da sua nação, Ele vai cuidar de tudo quanto você coloca pela mão, tudo quanto você coloca a mão para fazer, ele vai cuidar de você. A Bíblia vai dizer que o Senhor de dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. De dia não te molestará o sol. Quando ele fala de sol, ele está a falar de problemas. Aqui o sol simboliza problemas. Precisamos do sol para viver, mas se você estar continuamente debaixo do sol, você pode ter alguns problemas de saúde, por causa da reflexão solar. É daí que a pessoa precisa de um abrigo. É daí que no momento da exaustão, quando a pessoa está cansada de trabalhar no sol, precisa de colocar uma proteção solar. Então ele fala que o sol não te molestará de dia. Aqui fala de problemas. Podem vir problemas no dia que demarcam o dia da tua vida, ou o sol da tua vida. Podem vir problemas, mas não te molestará. De dia, o sol não te molestará, nem a lua de noite. Aqui, lua também aponta para os problemas que surgem no calar da noite. Não é? Já visto que a lua é verificada no período noturno. Então,
ele está a dizer que tanto de dia quanto de noite não haverá nenhum problema que vai te afetar. É à noite que normalmente as pessoas perdem vidas. É durante a noite que os feiticeiros fazem pactos, os demônios voadores, eles fazem pactos. É por isso que a Bíblia está a dizer que os que me buscam de madrugada me acharão. Por quê? Porque a hora em que o combate a sério é travado é no calar da noite, é na madrugada. Por isso que ele está a dizer que se eu e você estabelecermos Deus como o nosso refúgio, como o nosso baluarte, o nosso castelo forte, como a nossa segurança, num momento como este, a Bíblia está a dizer que de dia não te molestará o sol e à noite também não te molestará a lua. Quer dizer que aqui fala de uma proteção total. A nossa proteção total, a nossa blindagem que nos vai dar segurança total não é o refúgio da tua casa, mas é simplesmente olharmos para Deus como aquele que de facto é o nosso protetor, como aquele que de facto está conosco e nos guarda. O versículo 7 ele está a dizer que o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor vai te guardar de todo mal. A Bíblia está a dizer em João 10,10 que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para que tivéssemos vida e vida plena. A Bíblia vai dizer aqui que Ele te guardará de todo mal. O mal pode vir de qualquer fonte externa. O mal pode vir de qualquer investimento satânico contra a tua vida. O mal, ele pode vir. A palavra mal aqui fala de dano, fala de situações que vêm causar dano, estrago, desequilíbrio estrutural. A palavra dano fala de calamidade. A palavra dano fala de influência maligna. A palavra dano fala de pessoa malvada. A palavra dano fala de coisa ruim. A Bíblia está a dizer que o Senhor te guardará de todo mal. A minha Bíblia está a dizer que Ele vai te guardar de algum mal. Deus não te livra de algum mal. Ele te livra de todo mal. Não vai ser, o irmão não vai sofrer qualquer dano. Não, essa calamidade não te vai afetar se estabelecer o Senhor como aquele que é o teu protetor. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Prezado irmão, este é um salmo transcendental, este é um salmo com uma mensagem de esperança, esse é um salmo que traz uma mensagem de confiança, esse é um salmo que produz uma mensagem de conforto, esse é um salmo extremamente poderoso. Ele está a dizer que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Mesmo que você tiver que sair nesse espaço de quarentena por causa das tuas responsabilidades profissionais ou da especificidade do trabalho que você tem que desenvolver, permitido por lei nesse espaço de tempo, a palavra de Deus está a dizer que o Senhor Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída. Quer dizer que os teus caminhos eles estão sendo observados e protegidos pelo Senhor. Ele é o Deus que faz caminho onde não tem caminho na tua vida. Ele é o Deus que dirige os teus passos. Ele é o Deus que está contigo. Ele é o Deus que está presente num momento como este. A Bíblia está dizendo em Deuteronômio 28:6: bendito serás ao entrares e bendito serás quando saíres. Se atentamente ouvires a voz de Deus, se o irmão confiar nessa palavra, se o irmão acreditar nessa palavra e tomar essa palavra como de facto uma palavra para o teu coração, a palavra de Deus está a dizer que Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Ele te guardará de todo mal, desde agora e para sempre. Prezado irmão, esta é a mensagem que eu gostaria de partilhar para a igreja, para a tua vida, para o teu coração, num momento como este. Que Deus ricamente esteja abençoando sua vida, que Deus esteja abençoando sua casa, Ele esteja abençoando o teu ministério. Deus vai te guardar de todo mal, prezado irmão. Deus vai proteger-te de todo mal, não é de algum mal. Deus vai te guardar de todo mal. Toda situação que atenta contra a tua integridade física, Deus vai te guardar de todo mal. Esta é a promessa irrevogável, essa é a palavra que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Esse é o conselho que nós extraímos da palavra.
Feche os teus olhos e vamos orar. Querido Deus, querido Pai, obrigado por esse tempo e por essa mensagem que podemos partilhar com a Tua igreja e o Teu povo. Nós oramos, Rei da Glória, para que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor como nossa blindagem, a olhar para o Senhor como nossa proteção. O Deus proteja os meus irmãos que estão ouvindo e vendo essa transmissão. Visita, Rei da Glória, cada casa, visita cada lar nesse instante. Permita que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, em cada família, e que nossa confiança seja colocada nos montes. Que nosso socorro venha dos montes, que nosso socorro venha do Senhor, que criou os céus e a terra. Obrigado por essa confiança e por essa palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho, na comunhão do Espírito Santo. Proteja a Tua igreja. Abençoe, ó Deus, as mulheres da nossa igreja num mês feminino. Dê sabedoria, meu Deus, à liderança das mulheres da nossa comunidade. Ó Deus, derrame do espírito de unidade, de temor do Senhor no ministério de mulheres. E que o ministério de mulheres da nossa igreja seja um ministério de impacto, um ministério de êxito, de crescimento e de sucesso. Oro por todos os jovens da nossa comunidade. Abençoe os nossos jovens. Abençoe, Rei da Glória, o ministério dos jovens. Abençoe a direção dos jovens. Dê sabedoria aos Teus servos, aos Teus filhos. E permita, Rei da Glória, Senhor, que no nome de Jesus, os jovens eles possam se levantar nesse contexto como força motriz da sociedade, da igreja, de todo o entorno em que eles colocam a planta do seu pé. Abençoe, Rei da Glória, as crianças da nossa igreja. Ó Deus, visite o ministério de crianças, todos os professores. Ó Deus, toque, Rei da Glória, pelo poder que é no nome de Jesus no coração do Teu povo, Rei da Glória, que possamos viver, ó Deus, um tempo de unidade, extraindo o máximo desse tempo em que cada um está recolhido na sua casa. Ser com a liderança da igreja, abençoe os nossos líderes, abençoe o nosso pastor, dê sabedoria, dê do espírito de sabedoria ao pastor da nossa comunidade, a todos os líderes, derrame do espírito de sabedoria a nossa liderança, a equipe ministerial da nossa igreja, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Estamos intercedendo pelas famílias. Visite cada casa, visite cada família e permita que no nome de Jesus o Teu nome seja glorificado em cada casa. Declaramos o sangue do Cordeiro barrado naquela cruz do Calvário, protegendo cada lar, cada casa, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Que nenhum mal, ó Deus, se estenda e chegue à nossa casa, porque acreditamos no Senhor como nosso castelo forte, a nossa proteção. Oramos também pela nossa denominação. Oramos pelos nossos líderes ao nível, ó Deus, de topo, ao nível geral. Abençoe, Rei da Glória, Senhor, o reverendo Kalenga. Abençoe, ó Deus, a sua vida. Abençoe, Rei da Glória, Senhor, ó Deus, todos os líderes ao nível, ó Deus, da direção geral. Dê sabedoria, Senhor, para liderar a Tua igreja, dando instruções sábias num contexto como o nosso, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Abençoe todos os Teus servos que nesta altura estão pregando a Tua palavra, usando das tecnologias digitais, das plataformas digitais, Senhor, Rei da Glória, para transmitir uma palavra de conforto, uma palavra de consolo à sua membresia. Acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nós oramos e declaramos. Amém.